Bem, uma boa noite a todos. Primeiramente, desculpa um pouco aí pelo atraso, né? Estávamos conversando um pouco antes. Queria justificar o atraso, não só para esperar um pouco mais os alunos irem chegando, mas o fato de que estávamos tendo uma reunião, né, dos diretores com uma reitoria agora, pensando em aspectos para vocês, né? Conversando sobre os chips, conversando sobre um auxílio que talvez venha a ser conseguido aí, mais uma vez pensando naqueles com maior vulnerabilidade, um auxílio que talvez seja útil para aquisição, né, de computador, tá? E basicamente, assim, o que é que eu posso dizer que eu acho que pode ser útil para vocês, que diferencia essa nossa retomada, né? Esse nosso reinício. Uma conversa um pouco institucional, mas eu acho válido nesse primeiro dia de retomada, né? Tivemos de 17 de fevereiro a 16 de março, 21 dias letivos. E o dia letivo nada mais é do que um dia de segunda a sexta-feira, independente se é feriado. Então, é um conceito diferente de dia útil, né? E, a partir de 17 de março, seguindo diretrizes de decreto do governo do Estado e na sequência, a própria portaria, né, do Consune, nós interrompemos nossas atividades presenciais, e eu lembro bem que na conversa de 16 de março, foi uma segunda-feira, nós decidimos que iríamos tentar continuar de maneira remota. Começamos com a primeira plataforma, na sequência a gente até mudou, mas todos os encontros ficaram devidamente registrados no canal do YouTube. A primeira plataforma previa interação via chat, a outra já via áudio, mas o ponto é que, com a ajuda aí do meu líder, a quem eu sempre agradeço, a gente conseguiu ter aí, agora não lembro se 14 encontros, mas enfim, na contagem tivemos aí 35 dias letivos, né? Uma heterogeneidade muito grande sobre como os professores, são 130 efetivos, uns 15 substitutos, como é que eles se comportaram ao longo desse período, porque na FEAC era optativo, tá? O professor continuar ou não, é um acordo de cada turma, eu acho que a gente não deve interferir. Eu acho que cabe o Estado, um gestor, enfim, interferir quando as partes não chegam num bom acordo. Mas se as partes chegam num bom acordo e não viola nada, eticamente, legalmente, acho que a melhor solução é o acordo entre as partes. E nós continuamos até 4 de maio, né? Então, tínhamos tido aí 21 dias letivos, depois mais 35, e isso daria... Já estou meio ruim de cabeça, acordado, trabalhando desde 7 horas, né? Mas vamos lá. 50 e... Não sei nem o que estou falando, vamos lá. 21 dias letivos, mais... Deixa eu consultar aqui o nosso PPE, tá? Só um instante. 21 dias letivos, isso aí é certeza, mas 35 dias letivos, exatamente. Então, um total de 56 dias letivos, né? Para o mínimo de 85 dias letivos, julgo ser suficiente, temos ainda 29 dias letivos. Mas eu já falo mais sobre isso. O ponto é que você pode estar se perguntando, Paulo, o que é que mudou ao longo aí desses 4 meses, que agora, dia 20 de julho, a gente precisa voltar? Eu vou falar o que é que mudou institucionalmente, depois eu falo o que é que mudou psicologicamente comigo, gostaria de ouvir quem quiser partilhar conosco, e aí, na sequência, eu apresento o plano
e exatamente o que está faltando de conteúdo, como é que vão ser os nossos encontros futuros. Institucionalmente, o meu entendimento sobre o que mudou, é que os docentes tiveram acesso a inúmeras oportunidades de formação envolvendo meio remoto, tá? Então, era difícil, talvez até injusto, cobrar que todo mundo se adaptasse assim, ó, e entrasse no computador no dia seguinte. A gente até entrou, como vocês sabem, a gente mudou de plataforma, eu fui aprendendo um pouco mais. Mas alguns colegas tiveram essa dificuldade, eu entendo. Também era muito desumano obrigar os alunos a se adaptarem como se fosse um passe de mágica. Então, houve também inúmeras oportunidades para que vocês, discentes, pudessem se adaptar a essa ferramenta. De maneira mais concreta, né, nós temos algo hoje que não tínhamos há 4 meses, que é o fato de que começou hoje, né, a distribuição dos 6.000 chips. Foram entregues aproximadamente 1.000 chips hoje, um pouco mais, um pouco menos, ali no ambiente da reitoria. Eu estive lá para ver. E isso ajuda muito aqueles que têm alguma limitação de acesso à internet. Isso não havia há 4 meses. Ainda não está pronto, mas é possível que vá se tornar concreto em breve um auxílio para os mais vulneráveis para comprar computador, né? Mas ainda está no campo do planejamento. Mas, de concreto, temos o fato de que a FEAC, pelo menos, está aberta para a circulação de vocês. A ideia é que não se transforme num shopping, ou numa algazarra, numa folia, num festival, numa rave, aquilo ali. Mas, muitas vezes, o aluno ele não tem a condição de assistir aula em casa. O nosso Wi-Fi institucional, né, da EduOram, é sensacional, de uma velocidade realmente espantosa. E o aluno pode acessar, então, do seu celular, do seu notebook, enfim, de qualquer equipamento, bastando para isso o seu CPF e a sua senha que ele já usava para o cigarro. O Wi-Fi institucional da FEAC não funcionava há 4 meses, né? Tinha em alguns lugares e outros não, às vezes era uma senha que você sabia, às vezes não. Agora é de vocês. Há 4 meses não havia o fato de que o laboratório estaria aberto para vocês. Os nossos laboratórios da unidade 2, primeiro laboratório um pouco maior, tem 40 lugares, está com 20, e se for necessário, abre o laboratório vizinho, também da unidade 2, né, FEAC clássica, que tem, acho que 24 capacidade, e atendendo o protocolo de 1,5 metro de distância, eixo a eixo, vai para 12, salvo o melhor juízo. Pode não ser suficiente, vamos testar, vamos aprender com a demanda da comunidade, mas isso não havia há 4 meses. Então, são opções que vão se abrindo. Não havia há 4 meses a possibilidade de você assistir a aula, de repente, num shopping. Hoje já há. Onde você está num coffee shop, numa cafeteria, enfim, no seu trabalho. Hoje as opções são outras. Estamos longe da normalidade, mas hoje o argumento de dizer que não tem condição de assistir, esse argumento diminui, né? É óbvio que a gente respeita caso a caso. É possível que há 4 meses você estivesse ótimo de cabeça e sua família estivesse bem. E justamente nessa semana, tua família pegou Covid. Eu entendo que isso possa estar acontecendo. É por isso que em nenhum momento eu falei, por exemplo, de frequência. É por isso que em nenhum momento eu sugeri aos docentes que fizessem frequência. Pelo contrário, minhas recomendações foram sempre públicas, de que fossem sensatos e misericordiosos com frequência. Porque a gente precisa entender o caso de cada aluno em cada semana, em cada mês, em cada período, né, dessa pandemia muito doida. Muito bem. Também não havia 4 meses, e agora há a possibilidade do professor gravar na FEAC, no habitat natural, que é um quadro branco, né? Então, nós montamos uma sala na FEAC,
na diretoria, onde é a sala de reunião, alguns de vocês talvez já tenham visto lá, e o professor pode ir lá. E aí tem um técnico de informática que liga o computador, o professor acessa o e-mail dele, @ufc, fica gravando via Google Meet, ele escreve o quadro, ele dá uma aula de 1 hora ou de 8 horas, se ele assim desejar e aguentar. E o técnico depois só faz desligar, já fica gravado no drive do professor. Isso, se ele assim desejar, o técnico já alimenta até no YouTube dele, não é? Então, assim, muitas opções, talvez eu esteja esquecendo alguma, mas enfim, muita coisa mudou, muitas opções surgiram, e a universidade tentou, com todas as limitações que possa possuir, principalmente de ordem financeira, se adequar, né, para que esse modelo remoto, que não é perfeito, mas é o que temos, para que ele funcione. E a estratégia tem sido minimizar danos, salvar vidas e, na sequência, minimizar danos. O dano de, por exemplo, cancelar o semestre ou ficar o ano fechado, ele é muito maior, acreditem. E, com toda a limitação que nós possamos ter, e eu deixo claro que minha produtividade caiu, minha cabeça não está perto do equilíbrio que tinha há 4 meses, eu confesso, isso é público e notório também. Com tudo isso, ainda assim, para muitos casos, é melhor produzir do que não ter nada a fazer, tá? E eu também falava com os professores que naqueles casos em que o aluno não puder estar acompanhando muito por toda essa questão, os problemas familiares, psicológicos, de saúde, seja o que for, financeiros, enfim, o bom senso de fazer o aluno acompanhar no ritmo dele, avaliações que, por não serem presenciais, claramente vão ser mais brandas. Todo mundo sabe disso. Não adianta querer ser mais real que o rei, não adianta querer normalidade no período de anormalidade, sabe? A avaliação de vocês vai ser lista de exercício e o envio do trabalho em equipe, e vai dar tudo certo, todos passaremos, eu não tenho nenhuma dúvida disso, nunca foi meu objetivo reprovar, eu nem lembro a última vez que eu reprovei ninguém, entende? E aqueles que puderem, cada um no seu ritmo, aprender com todo esse sacrifício, vai ser válido. Eu acho que depois cada um vai poder dizer como foi difícil, mas ao mesmo tempo valorosa esse aprendizado. E antes isso do que nada fazer, cruzar os braços ou simplesmente reclamar, né? Melhor a gente ter persistência, resiliência e encarar os problemas, resolver, entendendo que é uma limitação do mundo inteiro, né? Muito bem. Então, essas são as mudanças institucionais e me sinto muito à vontade para estar voltando hoje. Uma adesão, graças a Deus, muito boa, de 30 alunos, é uma adesão perto dos nossos melhores dias. Eu acho que em 4 meses eu também amadureci para poder tentar dar uma aula, de repente, mais objetiva, mais curta, mais interessante, para fazer com que nesses próximos 29 dias letivos não deixe a peteca cair, não deixe o ânimo de vocês cair, né? Os números de Covid também nos parecem agora mais modestos também. Final de semana que parece que só teve uma morte, enfim, ou nenhuma, agora não lembro, mas vamos ter fé que o pior passou, né? E, óbvio, não estou aqui querendo dizer que todos precisem estar bem. A situação da casa de cada um de vocês é muito peculiar, mas, assim, na média, no agregado, eu acho que o pior passou, né? Vamos torcer para que isso seja verdade. E já deixo claro que, independente se vai haver uma mudança até o final do semestre, se o modelo híbrido passa a ser implementado, eu deixo claro, porque já externei também em reuniões, já falei em off para o nosso magnífico reitor, que todo esse investimento que está sendo feito não faria tão sentido se a gente implementasse o modelo híbrido ainda nesse semestre. E mesmo o risco que estaríamos correndo
Então, eu sugeri que, olha, meu voto é que a gente conclua esse semestre com o modelo ainda 100% remoto, leia-se disciplinas e atividades que permitam, tá? Se existem práticas no ramo de saúde que não permitem, é uma outra coisa, é muito específico, não é da minha alçada, não estou opinando sobre isso. Mas as disciplinas, na sua maioria, podem ser conduzidas, pelo menos no âmbito da FEAC, de maneira remota, né? Lembrando sempre que talvez a principal novidade para vocês na prática é o fato de que a FEAC está aberta, tá? Você pode ir lá acessar o nosso Wi-Fi na unidade 2, você pode acessar o nosso laboratório, se você assim desejar. Eu imagino que vocês tenham recebido os e-mails dos coordenadores de vocês pelo SIGA, e a gente também divulgou pelo Insta, as representações estudantis também receberam esse comunicado até na sexta-feira, quando nem era oficial ainda, porque não havia portaria da reitoria e nem decreto do governador. Eles foram divulgados no final de semana, e a nossa portaria oficialmente já saiu hoje, mas caso acessem as nossas instalações, máscara obrigatório, a gente concentrou tudo na unidade 2, porque só temos um termômetro para mensurar, aferir a temperatura de vocês, permitam que seja feita essa mensuração, não tem por que essa rebeldia, né? Álcool 70, spray, né? Em alguns lugares, álcool em gel, tá? E técnicos e terceirizados da linha de frente com máscara e protetor facial, além das regras de distanciamento, né? Normalmente, o mínimo aceitável é de 1,5 m, tá? Então, assim, a gente está minimamente pronto para recebê-los e, enfim, a gente acredita que os mais de 98% dos planos de reposição que foram entregues, salvo o melhor juízo, temos 5 professores apenas que não entregaram os seus PPS, tá? Dos 130 que temos, então isso dá menos de 5%, mais de 95% dos docentes aderiram, os planos foram aprovados, o que quer dizer que nós estamos instrumentalizados para poder voltar, tá? E, enfim, eu realmente desejo aí um bom retorno a todos. Condições para isso a gente tem de maneira bem melhor do que tínhamos há 4 meses, tá? Institucionalmente é isso. Antes de passar para o nosso PPE, pessoalmente, né, eu posso dizer que fui daquele primeiro período em que a gente achava que eram umas férias de 15 dias, há aquela sensação depois de que, rapaz, esse negócio vai durar mais de um mês, e nessa hora bateu uma fraqueza, uma vontade de sair de casa e fazer atos insanos, né, irracionais até, mas graças a Deus não fiz, fiquei em casa, e acho que no terceiro momento é um período em que o corpo e a cabeça simplesmente se adaptam, né? Pode ser que o nosso nível de felicidade, ou, enfim, de equilíbrio não seja o mesmo, mas o corpo simplesmente se adapta, ele para de lutar contra, e você entra ali num modo de cruzeiro, né? E vai. Não é a mesma altura de antes, mas vai. Porque o corpo entende que é a nova normalidade, por assim dizer. E aí agora, mais no final, quando a gente começa a ter que sair por alguma razão, né? Eu voltei a trabalhar já, fisicamente. Parecia que era solução, mas ao mesmo tempo muito medo, né? De ir cada 5 minutos lavando a mão. Acho que eu vou ter alguma doença dermatológica na mão, porque é tanto álcool que isso não deve ser bom, mas enfim. Mas estamos indo, né? Estamos indo na FEAC, obedecendo todos os protocolos. Saí de casa com 4 máscaras no bolso. Depois eu já não sei qual é a ordem das máscaras. Eu devo ter usado a mesma máscara por 5 horas. Aí outra para ter usado acabei não usando. Essa coisa toda. Mas, enfim, tacando álcool em equipamentos eletrônicos que depois não funcionam mais, tipo chave do carro.
aquela coisa, né? Mas confesso que, conversando com outros colegas, de repente, tem gente que está pior, né? Graças a Deus, na minha residência, nada aconteceu, tá? Rezo para que o mesmo tenha acontecido nas residências de vocês. Estamos bem aqui, fiz o teste há pouco tempo, né? Nós tivemos essa possibilidade de fazer, deu negativo. Enfim, vamos retomar, né? Com fé, trabalhando, com segurança, né? Com juízo, sem exposição excessiva, tá? E eu acho que o pior passou, estou laboralmente mais próximo do que eu estava antes, né? Até porque no dia como hoje, que a gente trabalha de 7 até 10h10 da noite, ou eu estou bem ou não vai dar certo. Porque a novidade é que eu tive que pegar mais 2 disciplinas, né? É bem verdade que com auxílio de um estagiário docência, mas isso não me isenta de responsabilidade de ter que dividir aulas e de ter que oficialmente conduzir toda a avaliação, né? Então, a gente voltou com gás total, né? Tem que ser assim, senão a universidade, a faculdade, melhor dizendo, né? Vai sentir a nossa omissão, vai sentir a nossa falta de trabalho, mas, enfim, tirei férias e pude descansar um pouco e estou bem para servi-los. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição para atendê-los via WhatsApp, via celular, via e-mail, enfim. Se não faço com a velocidade que deveria, pelas inúmeras reuniões e compromissos, tá? Deixa eu ouvi-los um pouco, quem obviamente quiser falar, alguém que queira ou perguntar, tá? Fiquem à vontade antes de eu apresentar o PPE, que até está no SIGA lá para vocês. Ou se alguém quiser comentar, externar um pouco, lembre-se que está sendo gravado, então é uma sessão psicóloga bem exposta, mas, enfim, estamos aqui para ajudar, né? Para ouvir também. Como é que vocês estão? Oi, Luiz. Lucas, desculpa aqui. Estou ouvindo. Professor, eu queria saber em relação aos alunos que têm 2 aulas no mesmo horário. Por exemplo, às 6h30, aqui no ambiente do Solar, da UFC, eu estou tendo aula de contabilidade de custos com o professor, eu esqueci o nome do professor agora, mas enfim. E agora a do senhor. Como é que o aluno deve fazer nessas questões? Lucas, você está regularmente matriculado nas 2, querido? Exato. Tá. Isso só é possível fisicamente se o horário dessa outra disciplina não for segunda e quarta, de 6h30 às 8h10. No caso, o de contabilidade de custos é às 8h30. Só que agora, virtualmente, as aulas vão ser às 6h, às 6h30, sabe? Eu sei, assim, o que é que está acontecendo, mas imagino que o outro docente, não sei quem é, deveria saber. Existem 2 possibilidades, né? Que até, de repente, vai acabar lhe ajudando, que era algo que eu diria mais à frente. A primeira é o docente grava e disponibiliza naquele dia no canal público e o discente assiste quando for mais viável. Agora, se for para fazer live, querido, faz live quem pode, no horário que pode. Às 8h10, não tem o menor perigo de eu continuar por muito mais tempo, talvez tome mais 5 minutos do que seria o intervalo. Mas a chance de 8h30 eu estar com você é 0, porque neste caso eu estaria desrespeitando o horário da disciplina que vem na sequência. Por que um professor muda o horário de sua aula, entendendo que a maioria de vocês faz de 3 a 5 disciplinas por semestre, ou seja, a probabilidade de choque é muito alta. Por que se faz isso? Eu não sei. Então, se o professor não pode dar live, vou ser bem redundante, né? Live ao vivo,
na hora que está previsto, por alguma razão, então que ele grave e deixe disponível. Agora, concorrer live, acho que nem entre cantores da mesma gravadora isso acontece, né? Por que acontece aqui? Enfim, lamentável, lamentável. Não pode ter duas lives ao mesmo tempo, quando uma delas está ocorrendo na hora que não é a hora oficial, né? Mas já te adianto que quem deveria resolver esse problema é outra parte, já que eu estou numa live dentro do meu horário. Mas, como alguns alunos já haviam me externado há 2 meses, né? Pode até ser que esse cenário tenha mudado hoje, mas eles externaram que, professor, às vezes fica tarde e tal, cansaço, enfim. Eu vou começar adotando assim, vamos ver se funciona, eu estou aberto a mudanças também, de gravar a aula, deixar no canal do YouTube no dia em que ela precisa acontecer, então aula de quarta-feira, quando for quarta-feira, comecinho da tarde, sei lá, já vai estar lá a aula, você assiste quando quiser e a gente abre um fórum de discussão, de dúvidas. Se sentir que não funciona tanto, a gente volta para as aulas no esquema de live, né? Lembrando que a live sempre permite você assistir depois, né? Enfim, mas desculpa, Lucas, eu até vou adotar o esquema de gravar e vamos ver se vai funcionar. Mas havendo reclamação, a gente volta para as lives, e aí é lamentável que outro docente esteja fazendo live no horário que não é da aula dele, né? Temos mais alguma dúvida? Alguém quer conversar um pouco sobre sua vida? Olá, Shayla. Olá, professor. Boa noite. Eita, Boa noite. tá dando... Eu estou me ouvindo 2 vezes. Pronto. Professor, na verdade, era só para saber... Eu lembro que a gente fez uma dinâmica sobre umas ações, uma carteira, lá no começo da disciplina. E, obviamente, era pensando em valores e resultados dentro de condições normais de temperatura e pressão, né? Que não aconteceu. E aí eu só queria saber, tipo, se chegou perto, se a gente teria como ter algum resultado, alguma coisa assim. Só para saber mesmo, porque eu estava lembrando disso esses dias. Então, é muito oportuno sua lembrança, e assim, mesmo tendo mudado muito o cenário, não há razão nenhuma para a gente abandonar, né? Os papéis estão todos guardados, tá? Dentro de um livro na minha sala da diretoria, e se não tiverem tirado de lá, eu fui lá hoje, acabei não olhando, mas se não tivesse sido retirado de lá, para que alguém tirar isso também, né? Então, tá valendo, tá? Eu vou até checar isso quando eu for quarta-feira lá. E aí a gente precisa só definir uma nova data, né? Assim, era final tipo de maio, junho, que era quando a disciplina, né, estava terminando esse módulo antes de gestão de risco. Mas agora a gente pode definir tipo final de julho, entendeu? Assim. E aí quando for em agosto, eu faço o levantamento, apresento para vocês e aí a gente mantém aqueles pontos que, lembrando, eram pontos bônus. Então, se você não participou, ou se você não ganhou, participou, mas não ganhou, não fica triste. Quer dizer, fica, mas não precisa também ficar com inveja dos outros, porque se você entregar suas listas, e todo mundo vai entregar, você ganha seus 5 pontinhos, fez um trabalho em equipe, que sinalizou esforço, e também vai ganhar seus 5 pontinhos, vai passar tranquilo. Quem teve bônus em sala de aula, que está lá registrado, né, na minha pastinha, na minha chamada, esses pontos estão mantidos e a dinâmica vai ser mantida. Eu só ainda preciso ver para quando a gente joga o deadline, que é, gente, eu vou fechar a bolsa, tipo, final de julho, e aí vou, né, fazer o levantamento aqui
do ranking, né, de vocês. Mas está mantido sim, tá? Não há problema nenhum. Lembrando que é bônus, hein? O fato de você não ganhar não quer dizer nada. Você pode passar com 10 ainda, tá? Tá bom, obrigada, professor. De nada. Eu até vou olhar aqui. A questão das nossas aulas, tá? Porque, só um instante, gente. Enquanto eu procuro aqui o calendário de aulas e explico o PPE, alguém tem mais alguma dúvida, quer falar um pouco? Prometo que eu estou procurando aqui. Professor, Pois não, tudo bem? Tudo bem. Como é que vão funcionar as aulas de revisão? Maravilha. Porque a gente já tem ótimo. um assunto gravado, né? Sim. Vamos lá. A minha ideia na revisão, apesar da aula estar lá gravada, revisão pressupõe, para mim, um formato mais objetivo. A revisão pode funcionar muito bem para quem já assistiu aquelas aulas e, puxa vida, eu vou ter que assistir 4 aulas sobre métricas, estatísticas de novo. Ai, Jesus do céu. Sabe quando tu quer matar um filme só pelo trailer? Tu não quer assistir o filme inteiro para descobrir que ele é ruim, né? Tu quer matar no trailer. Então, essa é a ideia. Obviamente, aquele cara, aquele aluno, aquela aluna que tem mais facilidade, enfim, e não pôde assistir as aulas na época, que estão lá gravadas, mas, enfim, se quiser ir só para revisão, talvez também dê certo, tá? Mas eu vou dar a possibilidade de você assistir o filme inteiro, maratonar a série inteira, melhor dizendo, ou assisti-la no formato de filme. Uma coisa é assistir 10 episódios, outra coisa é assistir um que resume os 10. Então, a revisão vai funcionar nesse sentido. Então, por exemplo, hoje, no meu calendário, eu realmente estava prevendo um bate-papo para a gente se reconectar, sabe? Enfim, se realinhar, se rever, e para eu apresentar o programa, tá? Vai haver uma aula de revisão de métricas, quarta-feira, tá? Então, quando for quarta-feira de tarde, você vai ter uma aula só daquelas mais de 20 métricas de risco, ganho, performance, dentre outras, tudo compacto numa hora e pouquinho, tá? Segunda-feira que vem é uma revisão também de umas 4 aulas que a gente teve, que era o assunto da prova e que é o assunto das listas, tá? Que são os mundos, mundo 1, mundo 2, mundo 3, que é justamente montar a carteira, tá? Então, a gente vai fazer uma aula de revisão desses mundos e da fronteira média variância. Em vez de assistir 4 aulas, uma vai dar para você recapitular tudo. Na quarta-feira, dia 29, é uma aula de exercício da prova do ano passado. É uma aula também que, junto com essa da revisão dos mundos, vai te deixar apto a resolver a lista, tá? Dia 3 de agosto, segunda-feira, é uma aula de composição de portfólio usando Excel. Uma aula super interessante, porque eu vou disponibilizar uma planilha para vocês e vou mostrar como é que você usa essa planilha com 20 ações, tá? Para montar uma carteira. Na realidade, você pode ter as 500, mas na hora de jogar no software, que vai misturar com o objetivo de maximizar ganho ou minimizar risco, que seja, ou maximizar performance, enfim, é bom até 20, estourando nos 25, porque aí você começa a pôr em xeque a robustez do teu resultado matemático, tá? Lembrando que grandes fundos de investimento com patrimônio até de bilhão investe
de 10 a 15 ações. Então, para que você quer montar uma carteira com mais de 20, né? Então, essa aula, sim, é a aula prática mais legal do curso, eu acho. A partir do dia 5 de agosto, especificamente dias 5, 10, 12 e 17, nós vamos ter aí 4 aulas de Valet Risk, 4 aulas de gestão de risco, tá? Então, vão ser aulas que oscilam desde uma aula que fala sobre a história do risco, é uma aula mais informativa, cultural, que eu acho super válido. Há uma aula teórica, assim, estatística, que você vai sair dela tonto, porque é uma estatística até razoavelmente pesadinha, né? Barra econométrica, tá? Mas é um pouquinho só de econometria. Vai ter aula só de paper aplicado, né? E, infelizmente, eu vou falar de um paper que faz alguns anos que eu falo dele, mas até então ele era um working paper, porque ele não tinha sido aceito. E ele é o meu recorde de rejects, né? Esse paper que eu fiz com o Ronald, que é um egresso de atuária, e também do nosso mestrado profissional, em parceria com o Jaime, que é um grande coautor meu, ele teve 17 rejects, né? E a gente tem, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tem reject desse paper, que é uma paper que eu tenho um carinho enorme dele, é sobre gestão de risco, tá? Por isso que eu estou falando sobre ele, não estou fugindo do tema, não. A primeira submissão desse paper foi em comecinho de 2015, cara. Então, ele foi aceito 5 anos depois, com 17 rejects. E eu acho esse paper maravilhoso sobre Valet Risk. Realmente acho, assim. A gente até fala que o que a gente está fazendo é uma contribuição que poderia estar sendo levada em consideração por Basileia, né? Que audácia nossa. Mas foi aceito, né? E saiu publicado pela Global Business Review semana passada. Então, nós vamos ter desde aulas sobre cultura e história do risco, a aulas teóricas, a aulas de paper, a aulas de Excel, como é que você faz isso no Excel /reviews, tá? Então, vamos ter aí 4 aulinhas de Valet Risk. Isso é dia 5, 10, 12 e 17 de agosto. Dia 19 de agosto é a aula em que eu vou apresentar o resultado do portfólio, a dinâmica de vocês. Então, eu vou fazer um ranking, mostrar tudo que foi feito, o gráfico de como vocês estiveram ao longo do tempo. E, como é dia 19 de agosto, eu vou sugerir como deadline o final de julho mesmo, tá? Se vocês me perguntarem se eu estou acompanhando como é que vocês estão, eu vou mentir, tá? Não estou acompanhando, não preciso. Acabou julho, eu tenho aí alguns dias de agosto para fazer esse levantamento. São algumas horas de trabalho para atualizar tudo, fazer a planilha. É um negócio super bacana, tá? Então, no dia 19, eu apresento para vocês quem ganhou 5 pontos, 4, 3, 2, 1. E, enfim, é uma brincadeira, uma aula que eu acho super oportuna a gente estar junto, tá? Dia 24 de agosto é a data que eu determinei. Oi, para aceitar alguém? Uai, eu não aceitei, minha filha. O Felipe, ele tá tentando entrar, mas ele tá dizendo que tá lá aguardando o senhor aceitar para poder entrar. Ô, minha filha, peço para ele tentar de novo, que eu não sei como é que eu faço. Quando alguém tenta, pede, né, aparece aqui, eu boto permitir. Eu não sei se eu não vi ou se eu vi. Eu não sei. Realmente, me desculpe. Sem problema, acabei de pedir para ele tentar de novo. Eu prometo que se eu vi, eu aceito. Eu não sei o que aconteceu. Você vê que eu não estou tão bem preparado assim depois de 4 meses, né? Mais uns 10 anos nesse Google Meet, eu vou ficar
médio, assim. Professor, eu fui no supermercado. Eita, tá gravando, né? Mas eu fui no supermercado, no shopping, e meu marido, ele trabalha em hospital, né? Então, aqui em casa foi bem mais, assim, os cuidados, a gente tentou ficar bem isolado para tentar diminuir a possibilidade de contaminação com outras pessoas, enfim. A primeira vez que eu fui no supermercado, eu fui no shopping. Já foi um dia desse, já, sei lá, uma semana atrás. E Penso, aí, e aí, pra mim, assim, eu tava no apocalipse zumbi. Eu tava, meu Deus, tem outras pessoas perto de mim, eu não tô dentro de casa. É muito estranho. Assim, eu entendo se eu não tá conseguindo, que realmente é muito estranho. É bem estranho voltar a essa dinâmica. Quando você chega em casa, você se sente impuro, né? Eu me senti É pecador. Eu fui muito direto tomar um banho e depois rezei uma Ave Maria. Eu disse, rapaz, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu saio e fico olhando a minha volta para saber se tem alguém a menos de 1,5 m de distância para mim. É muito doido. Não me encosta em nada. Eu achei que eu estava complicado. lidando bem. Assim, não, gente, calma. Assim, é uma pandemia, tá? É um ambiente, né, que a gente tem que repensar várias das nossas atitudes e tudo mais. Mas eu vi que eu não estava reagindo tão bem assim quando eu precisei sair. Aí eu fiquei meio. Eita, o que esse povo tá fazendo aqui fora? O que eu tô aqui? Eu tenho que estar dentro de casa. Foi estranho. Agora, se você quiser se sentir mal mesmo, assim, tipo, criminoso, você cometer o erro que eu cometi. Eu moro no 20º andar, né? E o elevador é lento. E aí eu entrei, fui pegar o negócio lá embaixo, e, rapaz, era tarde da noite. Eu não esqueci a máscara. Rapaz, eu com a camisa aqui, assim, escondendo a câmera, eu me senti um criminoso. Eu disse, rapaz, tomara que ninguém pare esse elevador, porque eu vou ter que sair do elevador, porque eu tô errado. Mas, cara, foi completamente sem querer, a sensação horrível. Horrível. Terrível, né? É complicado demais, enfim, é complicado. Meu querido, eu não sei se o Felipe tentou entrar de novo, se barrados no baile, mas não sei se o Felipe está habitando entre nós. Consegui entrar, professor. Deu certo. Desculpe, é problema de usuário meu aqui. Eu sei lá o que diabo que eu fiz, macho. Não, tudo bem, obrigado. Deu certo. Obrigado você, querido, pela paciência. Então, assim, só para fechar aqui, dia 24 de agosto vai ser a data, portanto, que vai ficar para a entrega da lista de exercícios. Você já tem a lista, é uma lista pequena, que após a aula do dia 29 de julho, que termina essa parte da matéria, vai ser tranquila de fazer, tá? Eu nem recordo se pelo PPE eu previ como é que seria a lista de exercício. Vocês preferem dupla, trio? Lembrando que é uma opção, você pode fazer só. Pode ser, né? Facilita a vida de alguém, né? E quem quiser fazer só, ou, enfim, não tem problema. Então, vamos definir aqui agora que a lista de exercício entregue dia 24 de agosto até em trio, tá? E você pode fazer de caneta, de lápis, de spray, carvão, canetinha, giz de cera, enfim, não me importa, digitada, máquina de escrever, enfim. E o grande ponto é fazer com que chegue no meu e-mail, tá? Se você vai escanear, vai mandar via foto, queridos, vocês têm 1 mês e 4 dias para resolver, primeiro, se você vai fazer só em dupla, em trio, e segundo, como é que você vai me enviar. Tranquilo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, você não precisa nem sair de casa para isso, tá? E o trabalho em equipe, dia 26. O trabalho em equipe, ele pega toda a matéria, né? Tanto composição de carteira como gestão de risco. E aí eu preciso de um pouquinho mais de tempo para explicá-lo, tá? Acho que no comecinho de agosto, quando no dia 5 ali vocês já tiverem uma noção do que é gestão de risco, já dá para explicar. Vocês teriam aí
umas 3 semanas para fazer, equipes de até 5 pessoas, mas vocês vão ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Não necessariamente vocês vão precisar se encontrar também, não, tá? Assim, eu realmente quero fazer o possível para que, sem comprometer o conteúdo que eu estou tentando passar para vocês, mas eu não quero que vocês se exponham desnecessariamente, longe de mim, tá? É óbvio que seria melhor estarmos juntos, mas, obviedades à parte, importa o que a gente pode fazer. Então, tanto a lista de exercícios como o trabalho em equipe, eu vou pensá-los, estou dando um prazo bem razoável, para que vocês façam sem prejudicar tanto outras disciplinas e para que façam sem necessariamente precisar sair de casa, tá? E com isso, a gente fecha no dia 27 de agosto, 29 dias letivos, contando de 20 de julho a 27 de agosto, 29 dias letivos, o que somados aos outros 56 dias letivos, faz um total de 85, né? Acho que é razoável, tá? E acho que, dentro do cenário que temos, acreditem, não vai comprometer muito o entendimento. E uma coisa, né, que às vezes na aula, quando é de quadro, a gente não tem aula presencial, né? Não fica gravado. Você às vezes anota o caderno, mas perdeu aquele dia, não anotou o caderno, tira cópia do caderno do amigo, não é a mesma coisa. E aqui está tudo registrado. Então, se no futuro você precisar relembrar isso por um aspecto pessoal, profissional, seja lá o que for, acredite, você vai ter tudo na sua mão. Todo o material normativo, PDF, tudo, as planilhas, né? E os vídeos. Então, você vai... É aquela série do Netflix que tu não assistiu, mas se você precisar assistir, ela está lá à sua disposição. E se fosse no mundo presencial normal, pré-pandemia, isso não é exatamente verdade, porque as nossas aulas não são normalmente gravadas. Apesar de eu nunca me opor a quem quisesse gravar minhas aulas em sala de aula. Nunca... Acho um luxo até, né? Enfim, ficar famoso, né? Problema nenhum. Então, assim, pode não ser o ideal, mas também pense que fica à sua disposição para sempre. Esse conteúdo, o canal vai continuar lá até sei lá quando, tá? Se não tem objetivo de tirar do ar, porque tem custo zero, então deixa lá. Pode ser que ano que vem você queira estudar um pouco disso, enfim. Ou quando eu for dar investimentos no ano que vem, se eu for dar, enfim, tá lá à disposição, né? Então, basicamente, assim, isso é o que consta no PPE, a definição de como é que vai ser a avaliação, os dias letivos que foram dados, durante a pandemia e agora pós, e as avaliações, que é a lista de exercício em trio, entregue dia 24, trabalho de equipe, 5 pessoas, entrega dia 26. Não está previsto no PPE a questão de AF ou de segunda chamada. Você tem direito aos 2 expedientes, tá? Mas eu acho que, da forma que está feito, você não vai precisar de nenhum deles. Você tem o direito, eu não estou tirando o seu direito. Eu só estou achando que, assim, você vai conseguir entregar a sua lista dia 24, não tem muito mistério, é uma lista que você já pode começar fazendo, ela é curta. Às vezes, ouvindo minha aula, você vai matando a lista, tá? E o trabalho de equipe também, você vai se doar junto com a sua equipe, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Professor. Havendo necessidade na segunda chamada, a gente marca, e a F é só para quem fica entre 4 e 7. Você precisa se esforçar muito, cara, para ficar abaixo de 7 na minha disciplina, assim, eu nem sei o que você precisaria fazer, né? Então, assim, em condições normais, vai dar tudo certo. Oi, Sheila. Só uma pergunta que ficou meio confusa. A lista, nós vamos ter 2 momentos. Um que é a lista de exercício, que o senhor disse que já estava disponível, mas as listas de exercícios que estão disponíveis já tem resposta. Ninguém me mata, por favor, mas eu acho que já está respondido lá no Siga. Ai, desculpa.
Desculpa, gente, cancela. Desculpa, ninguém me mata, por favor. É como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem não sabe passa um mico desse. Não, o mico é meu. Me perdoa, mas me perdoa. Eu não lembrava, juro. Mas obrigado pela sinceridade. O papai vai ter que fazer uma outra lista, então. Mas não tem problema nenhum. Eu tenho um banco de questões bem legal. Oi. Eu tinha acabado de mandar mensagem no grupo perguntando sobre isso. Tipo, gente, mas a lista não tá com a solução lá, não? Não siga. Aí o Linter, né, o Rivanilson até colocou, não, eu acho que ele vai mandar outra, não tá com cara de ser aquela, não. Ai, meu Deus do céu. Camila, é a idade. 41 anos. Já tá pesando, eu já nem lembro mais disso, olha que coisa. Eu não falei nada, porque eu achei que era uma lista com um assunto, já que o senhor vai dar também. Achei que era outra lista, por isso que eu achava que o senhor ia enviar. Não. Nem o líder não, pior, eu estava pensando nela. Olha aí, líder. Ainda bem que o líder também estava fraquejando a memória, eu fico feliz, assim, senti que não é só eu. Não, eu vou então, já pensar nas questões da lista, tá? Ela vai continuar sendo curta, não há por que gastar o tempo de vocês de maneira desnecessária. Peço que pratiquem aquela outra e vejam as respostas dela, mas eu vou, então, bolar uma nova lista de exercício. O prazo é o mesmo. Essa, infelizmente, eu não vou poder dar o gabarito antes, tá? O gabarito vai sair só depois do dia 24, né? Porque senão daí não faz muito sentido, né? Tá? Mas obrigado, querida, pela sinceridade. Eu realmente nem lembrava, confesso. Assim, tal é a minha confiança em vocês. Mas eu faço uma listinha nova, eu vou até fazer com dados atualizados, né, para ela ficar mais legal também, tá? Problema nenhum. Beleza? Já deixo aqui o meu compromisso de fazer a listinha. Semana que vem eu já mando para também não ficar pouco tempo para vocês, tá? Fazerem a lista. E acreditem, vai ser curta. Mais uma vez, obrigado pela sinceridade. Não matem a nossa amiga, tá? Eu ainda estou rindo aqui. Pois é. Agora que eu estou vendo a mensagem no grupo lá do investimento. Eu não vi, cara, aqui no chat. Assim, eu não fico acompanhando muito o chat, né? Enfim. Eu realmente acho que não vai ser necessário a F, nem segunda chamada, mas, claro, já deixo claro aqui, público, que é um direito de vocês e não precisa justificar absolutamente nada, tá? Bom, o Pepe está apresentado, acho que deu para a gente rir de novo, se reencontrar, se ouvir, é sempre bom. Estou vendo fotos bem diferentes aqui, escudo do Manchester United, que é lindo. Tem uma foto aqui de um brother nosso que está com 5 lobos, não, parece um lobo esses cachorros aqui. Eu quero deixar registrado que eu estou babando nesses cachorros desde o início da aula, inclusive. Yuri, você vende esses cachorros? Não é sacanagem, não, é que minhas filhas estão cobrando e eu estou postergando esse assunto, mas eu estou achando esses cachorros lindos. Se eles não crescerem... Não, professor, eu sei que não tem nada a ver com a aula, né, gente? Que está no YouTube, né, assistindo, mas... Depois perguntem para o YouTube, para o Yuri, se esses cachorros crescem e está vendendo. Yuri, que não, kkk não, macho. Eu quero saber se cresce, qual o preço, qual é o modelo desses cachorros, modelo. Qual é a raça, macho? Modelo. Isso cresce? O modelo é ótimo. Cresce, né? Professor, aproveita o incêndio e adota. Adota. Eu esperando. Você vai ficar mal do que eu, mas dá certo não. Não dá certo não. Apartamento. Pô, mas bonito demais, cara. Se eu tivesse uma casa, eu teria uns 2 desse bicho aí. Mas, queridos... Professor. Mais alguém tem alguma dúvida? Oi, querido. Eu tenho uma dúvida. Ainda a respeito das aulas de revisão,
quando eu estava assistindo as outras aulas, né, de vez em quando eu ficava com algumas dúvidas pontuais nos vídeos. Como é que eu faço para entrar em contato, tipo, pelo WhatsApp, eu mando um e-mail para tirar dúvidas, coisas do tipo? Tá. Eu acho que a gente pode permanecer, de certa forma, com o modelo que tinha até então, que por e-mail é muito seguro eu responder, por WhatsApp também, tá? Eu só não consigo prometer, por exemplo, que você ligando eu atendo na hora e tiro a dúvida na hora, porque, de fato, eu até conversava com um aluno, quem está em cargo de gestão não tem muito controle sobre sua agenda, entende? Assim, eu lembro até que teve uma reunião com a gestão superior, sexta-feira, 10h30 da noite, né? Eu estava na minha residência, tomando vinho, com a camisa do Fortaleza, assistindo uma live, sei lá de quem, e assim, entrei na reunião do jeito que eu estava, porque a reunião foi chamada 10 e pouco da noite, sexta-feira. A gente não tem muito controle. Então, eu não consigo lhe assegurar que eu vá lhe responder on time, assim. Mas também não demora, não. Então, eu vejo o seu e-mail e respondo, ou você pode mandar um áudio, um chat no Zap, funciona demais também. Assim que eu saio das reuniões, das aulas, eu já vejo e respondo. E se eu julgar pertinente que a gente tenha um contato por vídeo, por exemplo, uma conversa que a gente possa, né, falar e ouvir ao mesmo tempo, eu combino, querido, isso aqui é um pouquinho mais complicado, quando é que a gente pode conversar ao vivo, né, assim? E aí eu ligo para você, enfim, a gente conversa, não há problema nenhum, tá? A ideia é que as dúvidas não permaneçam, tá? Tá bom então, professor. Obrigado. Maravilha. Oi. Boa noite. Tem uma dúvida aqui. É o seguinte, Oi, Glaucio. Boa noite. Boa noite. Essa ferramenta do Meet eu não conheço bem, tá? Eu realmente estou iniciando aqui nela, né? E não sou tão novinho como a maioria dos alunos aqui, né? Então, as aulas vão ficar gravadas no Meet mesmo, e a gente acessa por algum link, ou você vai botar lá no outro, lá no YouTube? Como é isso? As aulas são gravadas no Meet porque ele funciona como software de gravação, né? Como está sendo gravado agora. E a UFC tem parceria, então é gratuito gravar. O arquivo não fica num formato com peso tão grande assim, tá? E é uma plataforma muito interessante. Então, assim, tanto para você fazer uma aula, como a gente está agora, como para eu simplesmente gravar. Quando eu for gravar uma aula para disponibilizar para vocês, e vai ter aula que eu vou gravar no quadro, né? Eu vou estar na minha sala na direção, provavelmente eu vou usar o quadro, então eu vou gravar, seja no Meet. Óbvio que, em vez de você ficar me olhando, que nem numa palestra, você vai ficar vendo o slide, né? Tanto aparece uma câmera me gravando, eu vou estar usando 2 computadores, como eu estou agora, e aí o slide está na outra. Então, você tanto me vê, como você vê a apresentação, né? Vai me ver pequenininho e a apresentação grande. Independente se vai ser aula de computador ou se vai ser aula de quadro branco, vai estar tudo no nosso canal do YouTube, tá? Eu peço, líder, que se você puder, querido, não é fazendo jabá do canal do YouTube, não, mas se puder de novo divulgar como é que as pessoas acessam, não é nem para vocês necessariamente se inscreverem, porque não é preciso, mas para as pessoas poderem acessar as aulas, tanto passadas como futuras. O link está na descrição do grupo do WhatsApp. Já sempre chega. É só clicar lá e já vai ter. Obrigado, Lito. Show. Então, Glaucio, tudo vai estar no YouTube, tá? A gente vai ter momento presencial, que é importante, vai ter momento que é gravado, mas todos eles, independente, vão para o YouTube para ficar registrado, sabe? E para permitir essa flexibilidade. Eu acho muito insensível
obrigar o aluno a estar aqui agora, porque a gente sabe que não é um período de normalidade. Então, tudo fica gravado no YouTube. Beleza, professor. É até bom, assim, porque eu fui uma das pessoas que tive Covid, né? Passei internado. Oi, cara, e aí? Quer partilhar com a gente? Perdi um pouco das suas aulas lá, né? Dia 29, mais ou menos, eu peguei. Fui hospitalizado, eu realmente pensei que ia morrer, né? Quando eu entrei no dia 4 Sério, de maio... cara? O bicho pegou mesmo? Pegou. Sofreu? Como é que foi? Foi bem assim, porque, na verdade, eu tossia muito, né? Eu não tive falta de ar, assim, mas como eu tossia muito, a minha oxigenação baixava muito, né? E aí, depois que eu entrei, fui internado, eu não tive que ir para... Só fiquei mesmo com catéter, né, de oxigênio, né, mas não precisou entubar, né, graças a Deus. Né, mas depois que terminou foi que começou aquele coquetel, né, de remédios, né, eles é um de tudo, né, eles acho que eles não sabem mesmo, e que deu resultado, e eu consegui, depois de 6 dias, ficar curado, e estou... dia 9 de maio saí, e graças a Deus estou bem. Agora, infelizmente, todo mundo aqui na minha casa pegou, né? Todo mundo pegou, e todo mundo menos agressivo do que foi comigo, né? Mas meu filho mesmo, que tinha 13 anos quando pegou, ele passou 2 dias doente e depois febrezinha baixa, mais nada. A minha esposa não, que é mais jovem na minha idade, também teve um pouquinho mais forte, mas não precisou internar. Mas é isso. Então, perdi um pouco das suas aulas no final, lá do dia 29 até o dia 6, eu não assisti, eu estava internado, né? Tá certo? Aí eu vou dar uma revisada lá, e é bom saber que vai ficar tudo lá no YouTube. Beleza? Obrigado, senhor. Eu que agradeço, assim, partilhar o relato. Fico feliz que, enfim, apesar de ter maltratado, principalmente você, tenha ficado tudo bem no final. Os relatos que a gente ouve é que esse vírus castiga bastante, né, maltrata bastante quando agrava, né, o quadro sintomático. Mas está tudo lá, tá? Está tudo lá e até aquela história, né? Se você assistiu, por exemplo, as aulas de métrica e não quer assistir tudo de novo, a revisão de quarta-feira, o objetivo é realmente fazer com que quem assistiu relembre tudo sem precisar assistir as aulas novamente. É um conteúdo mais focado, mais objetivo, e a ideia é agregar, né, esse instrumento adicional, tá? E, claro, vocês me conhecem, não tem frescura nenhuma, se tiver dúvida, pode mandar para o Zap ou para o e-mail de papai, que papai responde com certeza, tá? Não tem problema algum, a gente está aqui para servir mesmo, né? E deixa eu ver aqui uma coisa, como é que estão as outras disciplinas, assim, tá tudo bem, tá recomeçando, devagarinho os professores estão dando uma da graça, se bem que começou hoje, né, hoje é o primeiro dia, primeiro horário também, né, pelo menos do turno da noite, né? Vocês já tiveram aula de manhã ou de tarde com alguém hoje? Como é que tá? Acho que estou falando da atuária, né, o oitavo semestre, né, minha gente? Eu não sei mais não, é 7º ou 8º, meu povo? É 8º, né? É 7º. É 7º, 7º ou 8º? 7º. Nós temos, acho que a grade, nós temos 5 disciplinas. Dessas 5, no caso, 2 é a mesma professora, que é a professora Jéssica, já deram notícia de... Ai, gente, desculpa, eu tô muito perdida mesmo, Luiz. Tô de verdade, tô bem bagunçada de cabeça. Já deram notícia de vida, já disseram como é que vai ser mais ou menos a reestruturação e tal. A gente só está aguardando o posicionamento de mais uma professora. Tá. Eu vi aqui no chat, acabei olhando, não precisa, claro, citar nomes, não é necessário, em alguns casos eu sei. Questão da aula presencial. O meu entendimento é muito simples, sabe, gente? E eu partilho aqui uma experiência de vida com vocês. Gostar e concordar com leis e instrumentos normativos em geral, gostar e concordar é facultativo. Agora, depois que está aprovado, cumprir e respeitar não é facultativo. É ato de rebeldia. É ato que pode
implicar em processos, sabe? Então, assim, até a aprovação no CEP de tudo, não sei quantos meses aí de discussão, cabia você criticar, sugerir plano A, plano B, plano C. Mas agora está aprovado, gente. Desculpa, não estou dizendo que seja uma peça que não possa mudar, né? Assim, não é uma cláusula pétrea, né? Constitucional, mas, sinceramente, eu nem vejo muito como é que se muda isso. Então, assim, agora é cumprir e respeitar. Você pode continuar criticando as decisões, os gestores, tudo bem, beleza, você está no seu direito, vai. Mas não cumprir não dá. E eu fui muito duro com alguns professores. Aula presencial na FEAC, não. Fora da FEAC, não me interessa, eu não tenho nenhuma gestão sobre. Mas as 51 salas da FEAC e as 4 salas de aula do CAEM, que fisicamente nem ficam dentro da FEAC, ficam no CH, essas salas não vão ser abertas. Eu quero ver você dar aula presencial sem ser numa sala aberta. Auditório, não vai abrir. É simples. Tá? Então, assim, porque eu quero quadro branco. Poxa, tá lá, cara, eu tô cedendo a sala que eu uso da diretoria para você gravar a tua aula usando quadro branco. Um técnico que fica na antessala, finge que a câmera é o aluno e dá a tua aula, cara. Hein? É o máximo que a gente pode ter, é você presencial. O aluno não pode. Você e o aluno presencial. Não pode. Então, assim, eu realmente tenho conversado que, assim, às vezes brincando, né, que tem 2 fases, normalmente, de rebeldia, né, na vida, né, quem nunca, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem um pouco de rebeldia, eu já fui, entendo, e parece que quando a gente fica muito velho também, né, eu acho que minha avó tem 92 anos, ela tem surtos de rebeldia. Quando eu estiver acima dos meus 100 anos, queira Deus, eu imagino que eu vou estar rebelde como todo. Faz parte, é o ciclo da vida, beleza. Agora, entre a adolescência e os 90 anos, aí eu já não entendo muita rebeldia, sabe? Tem gente que esquece que é só quando é novo, é só quando está na 5ª idade. Tem gente que quer ser rebelde a vida inteira. Eu acho isso pouco interessante. Não julgo muito oportuno, não. Então, assim, tá decidido? Tá. Querido, você tem opções. Tem quadro branco para gravar. Você tem inúmeras ferramentas gratuitas, cara, para estar aqui interagindo com os alunos. Quem nunca fez um PowerPoint, sabe? Então, assim, às vezes é um povo que quer brigar, porque quer ter razão, quer ter paz e quer ter razão a vida inteira. Não é assim que a vida funciona. Eu queria estar com vocês hoje. Aí, eu vou reclamar? Não, vou resolver. Então, assim, é muito simples. Presencial na FEAC não vai. É tão simples, né? Simples. Não sei o que as pessoas têm dúvida ainda. Não sei como é que eu vou fazer, como eu vi aqui no chat. Jura? Faz 4 meses e 3 dias que está suspenso. O cidadão não sabe como vai dar uma aula online, não participou de nenhum das oficinas, não quer aprender a dar aula online. Um pouco difícil, né? Então, assim, é uma missão das chefias de departamento colocar o professor em sala de aula e ele honrar o que está no PPE, no plano de reposição. Eu tenho dito sempre, em uma das partes ficando insatisfeita, o corpo docente, por exemplo, vocês estão no total direito de recorrer à procuradoria, ouvidoria, diretoria, o que quer que seja. E, assim, eu tenho dito para os chefes, olha, não compactuem com esse comportamento do professor, não vou dar aula e acabou. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Então, é preciso que vocês tenham uma percepção de que quem não fizer a sua parte, o professor que não fizer a sua parte, é oportuno, é legítimo que vocês ocorrenciem essa reclamação nas diversas instâncias dentro da universidade, não é?
E acredite, nós não vamos passar a mão, tá? Não há essa história de corporativismo. Comigo, não. Comigo, não. Não tem essa, não. O meu encaminhamento é que nos casos pertinentes, eu falo caso pertinente porque não dá para generalizar, a gente pode estar falando de um caso, enfim, que nem me vem à cabeça, mas de repente o professor tem a razão dele, né? E aí eu entendo por que o departamento não resolveu isso, né? Então, assim, mas na maioria dos casos em que há problema, eu acho que houve um erro do departamento ou do professor, e aí, nesse caso, não tenha dúvida, querido, eu vou encaminhar sugerindo o processo administrativo, porque não tem essa de não vou dar, não quero, não é assim, sabe? Tá insatisfeito? Pede as contas, cara, da universidade, cara. Eu, hein? Sabe? É muito simples, a vida às vezes é simples. Então, assim, se sintam protegidos, se sintam representados, porque a gente está aqui para fazer com que os danos sejam minimizados e, enfim, a gente consiga passar esse conteúdo para vocês. E acho que a gente volta a se encontrar presencialmente, no modelo híbrido ou não, de fato, só em novembro, só em 2020.2, tá? Mas, enfim, vamos esperar. Às vezes os professores falam isso, mas conseguem depois fazer do jeito direitinho, né? Tá? Mas só uma coisa, aula presencial não vai dar. Sim, com relação a isso, estou muito tranquilo. E já ouvi muito. Mas, assim, com uma sobriedade muito grande. Tipo, ótimo, o senhor está no seu direito de reclamar, mas o senhor vai cumprir. Aula presencial, ninguém vai dar. E se virem, pode delatar, que a gente toma as medidas cabíveis. Ninguém pode obrigá-los a presencialmente se aglomerar. Ninguém. Né? Até quando eu falei do laboratório, é opcional. Vai para o laboratório quem quer. E respeitando o protocolo. Se não, o técnico vai sugerir que você se ausente do ambiente, porque você está causando tumulto. Mas é opcional. Ninguém pode lhe obrigar a ir presencialmente lá para a FEAC, não por enquanto. Né? Não por enquanto, a não ser que mude o entendimento da administração superior. Tá? Meus queridos, temos mais alguma dúvida? Ou vocês estão minimamente satisfeitos e reestabelecidos, readaptados? Né? Eu vou aqui encerrando, portanto, aqui a nossa gravação, tá? Para que vocês possam mais tarde assistir.